Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Segundo livro das Crônicas, 7, 13 e 14. Me coloco aqui humildemente diante da igreja, agradecendo ao pastor Cláudio e a igreja por essa oportunidade de estarmos compartilhando a palavra com os irmãos. Diz assim, eu vou ler o primeiro versículo, vou pedir à igreja para ler o segundo, tá? Versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, a igreja, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós sabemos que essa passagem vem registrar a resposta de Deus para o rei Salomão, após a construção do templo. Salomão ora a Deus a fim de consagrar aquele templo ao Senhor, e na oração, Salomão pede ao Senhor que aquele local, aquela construção maravilhosa, não ficasse apenas naquela construção monumental, mas que fosse um local aonde o povo viesse orar, buscar a face do Senhor, por algum motivo, por algum propósito, seja por questões de adoração ou buscar ao Senhor por alguma adversidade que o povo de Israel estivesse passando, seja por falta de chuva, de colheita, ou até mesmo resultado de pecado, viesse algum problema, alguma adversidade sobre o povo. E Salomão pede a Deus dizendo que se o povo viesse diante daquele templo, diante da presença de Deus, e se humilhasse ali, e se arrependesse dos seus pecados, que o Senhor viesse atender a oração do seu povo, viesse perdoar os seus pecados, viesse trazer a chuva, viesse trazer a colheita. E nós vemos que Deus ele responde à oração de Salomão. E a resposta de Deus para Salomão foi exatamente essa. E Deus disse, versículo 13, Deus disse assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu particularmente gosto muito desses dois versículos, né?
É uma palavra assim que vem nos impactar. Palavra de Deus ali em resposta de oração a Salomão e que automaticamente vem nos ensinar. Interessante é que quando vamos buscar a Deus, buscar ao Senhor e pedir a Deus, Senhor, nos dê uma orientação, o que precisamos fazer para que no próximo ano tenhamos um ano de bênçãos, de vitória, tenhamos um ano que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. E aí o Senhor nos dá uma palavra, e essa palavra é uma palavra que na teoria parece tão simples. E aí nós pensamos, Senhor, mas isso nós sabemos, não é? Como diz aqui a palavra, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. E aí ele nos promete, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então na teoria nós oramos e falamos, é tão simples, Senhor. É tão simples que um versículo como esse, eu acredito que até as criancinhas já sabem de cor, não é? É o passo a passo ali, simples. Porém, quando nós vamos para a prática, nós encontramos várias barreiras no nosso dia a dia. Porque a palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e nós vamos falar sobre cada um desses passos aqui. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu quero começar falando sobre o primeiro passo que Deus fala aqui para que o povo venha usufruir, né, das suas bênçãos, venha usufruir de ter o ouvido do Senhor atento à oração, né? Como foi a oração de Salomão, Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos, atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí eu começo com o se humilhar. Se humilhar é o mesmo que abandonar qualquer tipo de altivez ou autossuficiência. Obrigado. Abandonar qualquer tipo de soberba, altivez ou autossuficiência. Se humilhar é o mesmo que reconhecer que sem a presença de Deus não somos e nem fazemos. Precisamos da presença do Senhor. Precisamos nos humilhar diante da presença de Deus e reconhecer, Senhor, se somos alguma coisa, o eu ser vem de Ti, vem das Tuas mãos. É Ele que nos proporciona. Se somos pais, é porque o Senhor nos deu a graça de termos filhos. Se somos pais, é porque o Senhor nos dá sabedoria para criar os nossos filhos, para educar os nossos filhos. Não existe, né, uma tabela, uma regra como criar filhos. Existe? Não. Ninguém nasce sabendo. Eu acredito que essa dádiva, ela vem de Deus. Esse ano que vai se iniciar, irmãos, é mais um ano que os nossos filhos completam. Seja ele pequeno, adolescente, adulto. E aí nós precisamos da sabedoria de Deus
para saber educar, saber orientar, saber criar os nossos filhos e na presença de Deus. Então, se humilhar é reconhecer. É como diz aquele louvor, que ele cresça e que nós venhamos diminuir na presença dele, em reconhecimento que a graça do Senhor é o que nos mantém de pé. É a misericórdia de Deus é que nos faz crescer em todas as áreas. É a misericórdia de Deus. Porque, como diz o ditado popular, não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Então, precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer: Senhor, só somos alguma coisa porque o Senhor que permite. Se fazemos alguma coisa é porque o Senhor foi na frente e abriu a porta e nos deu vitória. Então, eu vi aqui os irmãos falando e orando, e o nosso objetivo aqui é orar pelos 6 meses. 6 meses de bênçãos. Mas eu vi aqui oração em agradecimento. Isso é importante. É reconhecermos que tudo vem das mãos de Deus. É reconhecermos que é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que permite que acordemos no dia seguinte. Cada dia, cada amanhecer é uma oportunidade que Deus nos dá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se humilhar é saber que, é como diz a palavra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, que possamos nos humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E o segundo passo é orar. A oração, de fato, é um desafio. Ninguém ora o suficiente. E existe um dado que a igreja brasileira hoje admite técnica, métodos, estratégias, eu digo assim, às vezes de evangelização, né? Entre outros objetivos, mas não há nada mais eficaz do que a oração. Quando nós vamos estudar sobre a igreja primitiva, nós vemos que o combustível da igreja primitiva era a oração. O que movia a igreja primitiva é a oração. E nós precisamos, ao iniciar um novo ano, Senhor, que esse ano possamos estar mais em Tua presença em oração. A oração é o que nos mantém em contato com Deus o tempo inteiro. Eu estava vendo um médico, um cientista falando num vídeo que foi feita uma pesquisa que no momento que a pessoa está em oração é ativado uma parte do cérebro que é a parte da decisão e da empatia, que é o lobo pré-frontal. A parte do cérebro. Não sei quem viu esse vídeo. Alguém viu esse vídeo, pastor? O cientista dizendo, foi feita a pesquisa, né? Colocou a pessoa lá numa máquina para visualizar o cérebro no momento que a pessoa está orando. É ativado o lobo pré-frontal no exato momento da oração, que é a parte que a pessoa utiliza do cérebro na tomada de decisões. Então, a importância de consultarmos a Deus no momento que iremos tomar uma decisão. Nós vemos algumas passagens bíblicas aonde eu me recordo de uma de Davi,
quando ele estava para iniciar uma guerra contra um inimigo, antes de tudo, ele orou ao Senhor, consultou ao Senhor. E naquele momento ali da oração, Deus deu toda a orientação. Tem uma passagem também de Josafá, em 2 Crônicas também, capítulo 20. Vinha 3 exércitos contra Josafá, e ele, antes de qualquer decisão, ele ora a Deus, e ele pede a Deus a orientação, e ele diz, olha, não há força em nós contra esses inimigos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E o Senhor responde à oração, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Então, que nesse ano que se inicia, irmãos, que possamos orar antes de qualquer decisão, que possamos pedir a orientação de Deus. Senhor, se é do Senhor, o Senhor vai abrir aquela porta na minha vida. Se não for, não permita, Senhor. Se for algo para me tirar da tua presença, não permita nem que a porta se abra. É pedir a orientação de Deus. Porque nosso Deus, Ele quer nos guiar, nos orientar. E o contato que nós temos é através da oração. É a chave do crente. É a chave que abre porta e que pede a Deus, Senhor, não permita nem que a porta se abra, se for um laço. Amém, queridos? Então, às vezes ficamos ansiosos e preocupados. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Né? Eu me recordo que eu era adolescente e eu queria muito servir o exército. Meu irmão havia servido, né? Foi PQD, saltava de paraquedas. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí no dia que eu fui lá, me apresentei, o que aconteceu? Sobrei. Eu fiquei chateado. Mas hoje eu olho para trás e falei, graças a Deus que eu não servi. Porque tantas coisas aconteceram em minha vida. Eu falei, se eu ficasse lá, né? Talvez as coisas iriam atrasar. É como diz a palavra, quando Jesus quis lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos, e Pedro falou, não, Senhor. Jesus falou, o que eu faço hoje, você não sabe, mas depois você vai saber. Às vezes nós ficamos questionando, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está sucedendo em minha vida? E a palavra de Deus para nós é, o que eu faço hoje, você não sabe. Mas vai passar um tempo, você vai saber. Você vai saber que foi o melhor para a sua vida. Às vezes, vitórias e bênçãos vêm travestido em uma provação. E nós não entendemos o agir de Deus. Depois, o propósito de Deus se abre como uma rosa. E aí nós vamos entender, olha, o Senhor esteve agindo o tempo inteiro. Só eu não me atentei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós falamos aqui se humilhar, né? Orar. E o terceiro passo, e buscar a minha face. Glória a Deus. Buscar a face mais do que só suas mãos. Às vezes nós buscamos a Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não que seja errado, né? Apresentarmos a Deus uma lista daquilo que queremos para o próximo ano. Não é errado. Exatamente o que devemos fazer. Mas antes de buscar as mãos do Senhor, que estão estendidas para nos abençoar, nos salvar a nossa família, né? Livrar a nossa casa, precisamos buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. A presença do Senhor em nossa vida. E dizer para Deus, Senhor, eu quero a tua presença mais do que tudo, ainda que a bênção não venha, mas eu quero a tua presença, eu não abro mão da tua presença.
Ainda que as coisas não aconteçam da forma que eu quero, da forma que eu planejo, mas eu quero é a tua presença. Se o Senhor fizer ou não fizer, eu quero a tua presença, Senhor. Nada me tira da tua presença. Se der tudo certo em minha vida, vou glorificar o teu nome. Mas se der tudo errado, vou continuar glorificando o teu nome. Amém, irmãos? Então, buscar a face mais do que só suas mãos. Desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento de pai e filho. Buscar sua presença. Buscar a presença de Deus ou estar em sua presença é mais do que um local, é uma condição. Estar na presença de Deus. Nós não viemos à casa de Deus para estarmos na presença de Deus, para buscarmos a presença. Estamos na presença dele, seja aqui, seja no trabalho, seja em casa, seja na condução, nós estamos na presença de Deus. Glórias a Deus. O último passo aqui, então nós falamos aqui, se humilhar, orar, buscar a minha face. E o último é, e se converter dos seus maus caminhos. Devemos mudar a nós mesmos, não os outros. Já parou para pensar, irmão, que nós queremos mudar a todos, mas encontramos dificuldade em mudar a nós mesmos? Né? O esposo quer porque quer mudar a esposa, e vice-versa. A esposa quer mudar o esposo. Queremos mudar os filhos, queremos mudar o parente, queremos mudar a atitude do irmão, mas encontramos dificuldades em mudar a nós mesmos. Me recordo da leitura da ceia, 1 Coríntios 11, não é isso? Que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, precisamos mudar a nós mesmos, as velhas atitudes. E algo interessante é que, às vezes, quando nós mudamos o nosso modo de agir, automaticamente o outro reage à nossa mudança. Não é assim que acontece? Nós estamos, fulano tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Aí nós mudamos a nós mesmos. Aí você percebe que o outro reagiu à tua mudança. O outro reage. Então, o segredo, a chave do sucesso é a mudança própria, a nossa mudança. Então, que nesse ano que vai se iniciar, que possamos trazer essa mudança para a nossa vida e dizer para nós mesmos, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de atitude. Se converter é isso. Se converter é mudança de atitude. Trilhar por um caminho diferente. Ter uma atitude diferente, uma atitude nova diante da presença de Deus. É transformar-se, é mudar, é abandonar algumas práticas, é adquirir novas práticas positivas. E por que não dizer, é abandonar pecados, né? Lembro que tem um louvor que eu cantava quando era criança, pecado, pecadinho, pecadão. Não vou lembrar de tudo, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Nós damos tamanho ao pecado, naquele pecadão. Esse aqui é o pecadinho, né? Se Deus perdoa com mais facilidade, né? Não. Precisamos abandonar pecados também. Às vezes nos acostumamos àquele tipo de pecado, mas precisa ser abandonado. Não é isso? Por quê?
Porque nós somos pecadores arrependidos. E o interessante é que o versículo fala não para o não crente. O versículo fala: se o meu povo, algo íntimo de Deus, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele completa: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para terminar, irmãos, que em 2024 possamos ter novas atitudes, assumir nova postura, para que o então de Deus chegue em nossas vidas. Amém? Que o então de Deus, como diz aqui o versículo, várias lições: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, eu acredito que em 2024 Deus quer trazer esse então em nossa vida. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele mesmo promete ouvir, perdoar e sarar. Ouvir, perdoar e sarar. Em 2024 ele quer ouvir, perdoar e sarar. Amém, irmãos? Deixo com os irmãos essa palavra em nome de Jesus.